Saudações aos nossos amigos, é o nosso grande desejo que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, por ter manifestado o desejo no nosso coração em compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, para nós compreendermos bem o que acontece quando uma pessoa morre, é necessário sabermos quando uma pessoa vem à existência. E é isso que nós vamos fazer lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, vai começar a nos esclarecer melhor. Vejamos o que diz Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, a primeira pessoa a ser criada, no caso Adão, Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, com todos os ingredientes da terra, formou um corpo completo. Após ter feito isso, Deus simplesmente fez assim, ó, soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão tornou-se uma pessoa viva, um ser vivo, ou o texto disse lá, passou a ser uma alma vivente. Portanto, simplesmente acontece isso. A partir disto, fica mais fácil compreendermos o que acontece quando uma pessoa morre. Agora nós vamos para o texto seguinte. Após Deus ter criado Adão, o que foi que Deus determinou para Adão? Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Disse assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, após Deus ter criado Adão, ordenou para ele, ou seja, deu liberdade para que ele comesse de todas as árvores de jardim que servia para alimento. Porém, para uma árvore específica, Deus ordenou que ele não comesse, porque se comesse, certamente ele iria morrer. Nós vamos ver agora o que aconteceu após esta ordem de Deus, lá em Gênesis 3, verso 4. Veja o que diz. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Evidentemente que a serpente aqui, ela foi usada por Satanás para... Satanás personificou a serpente para ter um diálogo com a Eva. Mas o que é importante aqui é que a serpente disse para Eva que se ela comesse, ela certamente não iria morrer. Deus disse: se comer, morre. O diabo disse: se comer, não morre. Nós vamos ver agora o que a Eva fez em decorrência dessa contrariedade do diabo com Deus, contrariando o que Deus disse. Agora vamos ver. Gênesis 3, verso 6, diz assim: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Portanto, agora aqui no relato bíblico é nos dito que tanto Adão como a Eva comeram do fruto que Deus disse que não comesse. E é que nós vamos ver agora no verso, mesmo capítulo, qual foi a consequência de eles terem desobedecido a Deus. Gênesis 3, verso 19, diz assim: Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tomarás.
Portanto, foi dito para Adão que ele irá suar a camisa para ganhar o pão, mas que depois de algum tempo, ou seja, ele ia ter um tempo limitado de vida. Ia chegar um tempo que ele ia voltar para o pó, ou que ele iria morrer. Portanto, aqui, a partir daqui agora, surge uma coisa, um elemento estranho, chamado morte. Por isso que hoje nós nascemos, nos tornamos jovens, nos tornamos adultos, envelhecemos e morremos. Isso é consequência do pecado lá desde o início. Portanto, o ser humano hoje é mortal em consequência do pecado. Então isso está muito claro na palavra de Deus. Agora vamos continuar, agora lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, vai enfatizar um pouco mais essa questão do pó, de voltar para o pó. Que diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Portanto, aqui é nos dito que quando chega um momento da nossa vida, que nós vamos voltar para o pó em consequência da nossa morte. E diz aqui também que o espírito, no caso o espírito, a alma, ou o sopro de vida que Deus deu lá para Adão, nós paramos de respirar, e isso que pertence a Deus, quando Deus soprou no nariz o fôlego de vida, esse mesmo sopro, essa respiração que tem em nós paramos de respirar, nós morremos, simplesmente nós voltamos para o pó de onde nós fomos criados. Agora nós vamos lá para o livro de Ezequiel, nós vamos ver essa questão da alma. Muita gente fala sobre alma, espírito e muitas coisas mais, mas o que isso vai dizer mesmo? Vamos ver, Ezequiel 18, verso 4 diz assim: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Portanto, a alma peca, ou seja, pessoas pecam, porque uma pessoa viva é uma pessoa que ela é uma alma vivente, ela é um ser vivo, e ela comete pecado, portanto, a alma morre. Nós vamos ver agora uma segunda parte, que vai falar com relativo à questão da consciência. Nós vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 vai tratar dessa questão. Eclesiastes 3, verso 19, 20 e o 22, que diz assim: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhe acontece. Como morre um, assim morre o outro. Então a palavra de Deus está nos dizendo, no que diz respeito à morte, da mesma forma que morre os animais, também morre o homem, porque ambos têm o mesmo fôlego de vida, a mesma respiração. Está certo? Então, no que diz respeito a isto, somos iguais aos animais. Agora, um verso vai trazer clareza e vai fazer uma distinção entre o homem e os animais. E é o verso 22, que diz assim: pelo que vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Portanto, os homens, nós seres humanos, temos razão para nos alegrar, porque Deus nos deu a faculdade do raciocínio, da inteligência, e a palavra de Deus chama isso de obras. Ou seja, nós podemos realizar obras, nós podemos fazer grandes realizações. Nós pensamos, nós planejamos, nós trabalhamos, nós fazemos planos, nós temos projetos. Então, nós seres humanos, no que diz respeito a morrer, a morte física, é igual aos animais. Porém, nós somos diferentes dos animais, somos seres chamados seres racionais, seres humanos são seres racionais, e os animais são seres irracionais, que eles não têm planos, não têm projetos. Okay? Então deu para nós percebermos nesse texto que no que diz respeito a uma coisa somos iguais aos animais, mas no que diz respeito a outras, nós somos distintos dos animais. Agora nós vamos lá para Eclesiastes 9,
verso 10 diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora o texto da palavra de Deus está nos dizendo que tudo que nós tivermos que fazer, nós devemos fazer enquanto estamos vivos, porque depois que nós morrermos, não há sabedoria, não há projeto, não há plano, isso tudo deixa de existir. E vai ficar mais claro agora nos versos 5 e 6 do mesmo capítulo, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, uma coisa é certa, segundo a Bíblia, que nós vamos morrer. Mas outra coisa também é certa, que os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu ódio, amor, inveja, tudo fica no esquecimento. Agora vamos ver lá no livro de Salmo 146, no verso 4, vai falar ainda com relação ao voltar ao pó. Salmo 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os nossos planos perecem no dia em que nós morremos. Portanto, fica tudo no esquecimento. Agora, no Salmo 115, o verso 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Portanto, não existe louvor dos mortos ao Senhor, porque fica num estado de inconsciência. Certo, meus amigos? Muito bem, continuando agora, nós vamos ver uma questão muito interessante no que a palavra de Deus compara a morte. Lá no livro de Mateus 9, 24, diz assim: disse, no caso de Jesus, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Então, certa ocasião, uma menina de 12 anos havia morrido. Jesus chegou no lugar e disse para os discípulos que a menina estava dormindo, mas na verdade a menina tinha morrido. Mas Jesus comparou a morte como um sono. Portanto, na Bíblia, na palavra de Deus, o próprio Jesus compara a morte como um sono. Isso nós vamos ampliar lá agora no livro de João, capítulo 11, o verso 11 a 14, que diz assim: disse isto e continuou, no caso de Jesus, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Verso 12, responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Os discípulos, como não compreendiam bem essa questão da morte, quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, eles entenderam que Jesus estava dormindo mesmo, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus explica, agora no verso 13, Jesus estava falando de sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então, no verso 14, Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Portanto, mais um texto que enfatiza e compara a morte como um sono. Agora vejamos lá em Coríntios. Paulo também vai fazer esta comparação. Vai comparar a morte como um sono. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui está falando da volta de Jesus, mas é nos dito que nem todos dormiremos ou nem todos morreremos. Portanto,
vai ter pessoas vivas quando Jesus voltar, mas os que estiverem mortos quando Jesus voltar, vai ressuscitar. No caso, os salvos. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Agora nós vamos para outra parte, que vai falar sobre ressurreição. Lá no livro de João, vai nos trazer bastante clareza sobre isso. João 5:28 diz assim: Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. Então o próprio Jesus está nos dizendo que vem um momento, vem uma hora, em que todos os mortos vão ressuscitar. E aqui ele faz uma distinção. Uns vai ressuscitar para a vida eterna, e outros vai ressuscitar para a condenação ou para a morte eterna. Portanto, estabelece aqui dois tipos de ressurreições distintas. Mas o fato é que todos os mortos vai voltar a viver quando houver uma ressurreição. Nós vamos ver agora no livro de Apocalipse que um grupo específico vai ter motivo para alegrar-se. Ou seja, nós teremos motivo para alegrar-se se fizermos parte de uma ressurreição específica. Apocalipse 20, verso 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Continuando, diz assim: Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Portanto, feliz é aquele que, quando Jesus voltar, fizer parte da primeira ressurreição, bem-aventurado e feliz. Portanto, se quando Jesus voltar estivermos mortos, oxalá fizemos parte desta ressurreição. Continuando o texto, agora nós vamos para uma última parte que vai tratar dessa questão de quando os mortos ou quando as pessoas receberão a recompensa. Quando uma pessoa morre ou em um futuro, nós vamos trazer clareza relativa a isso. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, que vai falar de Davi. Atos 13, verso 22, que diz assim: Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus. Portanto, Davi era um homem muito amado de Deus, e usa a expressão Davi, homem segundo o coração de Deus. Veja o que aconteceu, no caso agora, após a morte de Davi. Atos 2, verso 34, diz o seguinte: Pois Davi não subiu aos céus. O que? Davi não subiu aos céus? Davi, um homem segundo o coração de Deus, não subiu ao céu? Vamos ver agora no verso 29, ampliando essa compreensão, diz assim: Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Portanto, Davi, um homem segundo o coração de Deus, morreu e não foi para o céu, foi para a sepultura. Então, um dia Davi vai ressuscitar na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Só então Davi vai receber a sua recompensa. Nós vamos agora, lá no livro de Atos, ainda que nós já estamos, porém no capítulo 24, que vai novamente falar sobre ressurreição, fazendo distinção entre dois tipos de ressurreição. Atos 24, verso 15, que vai dizer assim: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto de justos como de injustos. Portanto, a palavra de Deus nos diz que haverá dois tipos de ressurreição, uma de justos ou uma de injustos, uma de salvo
e uma de perdidos. Dois tipos de ressurreição. Agora, lá no livro de Lucas, vai nos dizer sobre um tipo de ressurreição associado à recompensa. Lucas 14, verso 14, diz assim: E serás bem-aventurado, embora eles não tenham com o que te recompensar. Recompensado serás na ressurreição do justo. Portanto, na palavra de Deus está nos dizendo que a recompensa as pessoas vão receber na ressurreição do justo. No caso, a ressurreição dos salvos. Então, só então as pessoas que morreram vão ser recompensadas. Só quando forem ressuscitadas. Agora, nós vamos caminhar para o final do estudo com textos bastante contundentes relativos a isso. E o primeiro texto está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 12, que diz assim: Eis que cedo venho, Jesus falando, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, Jesus é que vai nos dar a recompensa na sua vinda, conforme as nossas obras. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, vai falar também da recompensa, vai falar de ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 20 e o verso 23, que diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Portanto, todas as pessoas que ressuscitarem vão ser ressuscitadas por Jesus Cristo, porque Ele é o primeiro. Jesus Cristo, lá em João 11, 25, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, Jesus é o primeiro dos mortos. A sua morte e ressurreição assegurou a nossa ressurreição também. Agora o verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, os mortos vão ressuscitar, os mortos salvos, quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. Só então os mortos receberão a recompensa. E o último texto vai falar de Paulo nos dias finais da sua vida, lá no livro de Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, os versos 7 e verso 8, Paulo vai falar disto. Diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Paulo estava vivendo um momento tão extraordinário da sua vida, tão convicto. Paulo teve um relacionamento tão íntimo com Jesus que ele tinha plena certeza da sua salvação. Então ele está dizendo que ele foi vitorioso, ok? Que Jesus, que Deus, sendo justo como é, ia conceder para ele, Paulo, a vida eterna. Mas Paulo está dizendo que ele ia receber essa recompensa na segunda vinda de Jesus. Portanto, eu creio, meus amigos e irmãos, que ficou bem claro essa questão, de que quando nós morremos, nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos para a sepultura, e nós vamos aguardar um momento oportuno, nas quais, quando nós formos para a sepultura, é necessário que nós morremos em Cristo, morrendo aceitando a graça extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós rejeitarmos, nós vamos fazer parte de uma outra ressurreição, que é a ressurreição da condenação, ou ressurreição para a morte eterna. Oxalá você e eu, quando Jesus voltar, estivermos mortos, nós vamos fazer parte da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Então, receberemos a vida eterna, receberemos a recompensa eterna. Meus amigos e irmãos, desejoso estou que
que esse estudo seja de grande importância na sua vida, nós deste canal. E, portanto, ficou bastante explícito, que você possa estudar mais vezes. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os meus amigos e os meus irmãos. É o nosso grande desejo. Amém.